Eu diria que dois jovens chegaram aqui, Luiz Fernandes e Luiz Carlos Vinhas. Lançaram um jornalzinho para distribuição gratuita no cinema, o Cinefatos. E quando surgiu o nosso Cinefatos, que deu origem ao Alto Uruguai, nós passamos a escrever sobre esportes. O que apareceu na primeira capa, 50 anos atrás? A mensagem do governador do estado, um governador indicado, Ildo Meneghetti, que era um fato extraordinário, extremamente marcante. E foi uma capa, assim, muito bem recebida, muito expressiva, muito significativa. Então eu acho que por aí também entraram muitos leitores na vida do jornal. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram 50 anos. – 1966. Luiz Fernandes, Vitalino Cerutti e Padre Arlindo Hubert dão vida ao jornal O Alto Uruguai. O semanário nasceu para dar voz à democracia, em um cenário de muitas restrições à liberdade de opinião, pois vivia-se em plena ditadura militar. E no dia 20 de fevereiro de 1966, então a cidade com expectativa extraordinária, onde hoje nós temos uma revenda de automóveis, nós lá dentro esperando sair o primeiro jornal pronto. Fomos um pouquinho ousados, né? Eu de repente até, eu diria assim, corajosos demais em querer escrever um jornal. A tua mãe não pegou, teu pai, então leva para casa e tal. A comunicação era bem mais difícil, porque não tinha televisão, né? As rádios às vezes até nem pegava muito bem no interior. A praça, as reuniões dançantes, o cinema, ir assistir a um filme, isso tudo eram locais que te ensejavam notícias. Mesmo assim, alguma notícia um pouquinho discreta, ela tinha um objetivo importante. Era aproximar alguém de alguém. Nós cobrimos todos os eventos sociais que existiam na cidade, desde batizado, casamento, destaques sociais que existiam na época. Eu acho que quem viveu aquela época, nos anos 80 e 90, também tem recordações muito boas. O jornal Alto Uruguai participando lá da FESAL dos anos 70, quando começou os primeiros, aqueles pioneiros visionários, enxergaram na região o futuro do ensino superior. Um mundo apaixonante que é a comunicação e automaticamente esse mundo apaixonante que é comunicação na educação. Porque tudo que a gente faz tem um caráter educativo. O grupo é que faz a diferença, né? Você precisa ser coletivo para verificar aquela transformação. É uma responsabilidade muito grande. Cada vez que eu escrevo uma coluna para o jornal Alto Uruguai, eu me lembro da região, lembro de Frederico como polo regional. É uma responsabilidade grande porque a opinião que a gente emite também reflete na população. Escuta, você não quer escrever para o meu jornal? Este fato que hoje dificilmente aconteceria uma pessoa do outro lado para fazer parte do seu veículo, sabendo que eu poderia dar ou influir de um lado oposto. Uma abertura total que é de se admirar hoje nos meios de comunicação.
na época, começavam na página onde estava a coluna do Casão. As pessoas iam lá, pontualmente lá, para ver o que esse cara tinha dito. De forma contundente, opinando sobre alguém ou algum assunto de ordem política. A coragem de debater a política, a valorização da vida social e o registro dos fatos que marcaram a história da região tornam o AU imprescindível na vida das pessoas. Seus primeiros diretores: Luiz Fernandes, Breno Ferigolo, Rui Risotto, Dionísio Cerutti, Vitalino Adjalmo Cerutti e Francisco Carlos Cerutti empenharam-se na condução de um jornal que não esmorecia frente às dificuldades enfrentadas nas primeiras décadas, construindo um legado de comprometimento e amor pela comunicação. Você está construindo vidas através da palavra. Você está construindo ideias através das palavras. E você está consagrando pensamentos através da escrita. O ser humano não se dá conta da importância que ele tem pelo aquilo que ele deixa, pelo aquilo que ele faz. Saí correndo de volta, voltei lá para o laboratório, saiu a foto, pá! Fiz o fotolito, queimamos a chapa, imprimimos e eu esperando na boca da máquina. Quando saiu a primeira 10, 15 páginas com a foto do cara, peguei, intercalei o jornal ligeiro ali. Quando o cara estava descendo do palco, terminando a palestra dele, entreguei o jornal para ele com a foto dele ali. Todo mundo correndo, vendo lá, deixa eu ver, dá um para mim. E o cara disse, não, mas eu não acredito, o cara disse, sou eu? Eu disse, sim, o senhor, olha aí. Mas como é que conseguiram dizer, nem em São Paulo se faz uma coisa dessa? Mas aqui em Fligo você faz isso. Volta Uruguai e faz. Decorava e pegava e montava as frases, montava as colunas do jornal. Na época nós só fazíamos em preto e branco. Imprimir a cor e tinha que mandar fora. Não tinha isso. O progresso que desejava para a comunidade também estava presente na sua trajetória. Em 1987, inicia uma nova fase com a mudança na forma de impressão, passando a utilizar o sistema offset, representando mais imagens e qualidade entregue para seus leitores. As inovações não paravam e em 1996 torna-se um dos primeiros jornais do estado a ter sua capa colorida. Era o momento de ampliar horizontes com a criação de novos cadernos, qualificando ainda mais o jornal, dando retorno ao grande número de novos assinantes. O Alto Uruguai abraçou com vigor iniciativas que mudaram o cenário da região. E foi além. Criou um jornal que informava e ensinava, o Amigos do Saber. A gente entrou de corpo e alma, com os filhos crescendo, e era um mundo bem diferente. Faria tudo de novo, né? Eu agradeço sempre a Deus por ter saúde, né? E tinha coisas difíceis, mas a gente tornava essas coisas difíceis, tornava elas fáceis. Nessa vida nada se leva, e sim o que vale mesmo são as marcas que a gente deixa. Como colunista no Jornal Alto Uruguai, foi o passo inicial para a criação do União Frederiquense. Eu acho que ninguém constrói uma história de 50 anos como jornal, sem ter tido uma experiência de vida. A chegada de novas tecnologias, como a internet, permite o AU tornar-se cada vez mais regional, ampliando sua cobertura jornalística e de distribuição. Rapidamente, supera os 3.000 assinantes. Um novo capítulo da história da comunicação da região é escrito quando o jornal O Alto Uruguai passa a circular 2 vezes por semana, nas quartas-feiras e sábados, mudando a dinâmica da notícia. São aproximadamente 110 páginas de conteúdo todas as semanas. A história do jornal se confunde com a minha vida. A maneira que a gente acaba vivendo o jornal, né, e fazendo da nossa vida cada dia como se fosse uma página do jornal, né? Presente em mais de 6.000 lares,
Em toda a região, ele utiliza sua forma para mobilizar as pessoas em prol de importantes causas. Nós vamos continuar sendo, sim, um jornal impresso com respeito, com credibilidade, buscando sempre o melhor para o nosso assinante e para o público que realmente gosta do Jornal Alto Uruguai. Em março de 2013, um importante passo é dado com o lançamento da sua primeira edição digital. Estão abertas as portas para o futuro. E falam que eles são nossos sócios, né? E eu acho isso algo muito bacana, porque mostra que o jornal pertence a eles. Então o jornal, ele pode até ser uma empresa privada, mas ele pertence à comunidade, porque a história das pessoas está registrada no jornal. Elas se sentem também parte do jornal. Então, ser sócio do Jornal Alto Uruguai é uma forma carinhosa até das pessoas mostrarem quanto que o Alto Uruguai faz parte da vida delas. Estamos há meio século ao seu lado, informando com qualidade e credibilidade. Hoje, renovamos os nossos propósitos para continuar nos próximos 50 anos com você, escrevendo a sua história, com a mesma dedicação e paixão pela comunicação. Alto Uruguai 50 anos. A sua vida é a nossa história.